Você provavelmente conhece alguém que nunca se sente pronto. Alguém que adia decisões, projetos, conversas e mudanças porque ainda não está perfeito. Talvez esse alguém seja você. O perfeccionismo costuma ser elogiado. Na escola, no trabalho, nas redes sociais, ele aparece como sinal de excelência, disciplina, caráter forte. Mas a psicologia mostra algo desconfortável. O perfeccionismo raramente nasce da ambição, ele nasce do medo. E mais, ele cobra um preço silencioso, um preço cognitivo, emocional e identitário. Neste vídeo, vamos entender por que o perfeccionismo não é força, como ele se transforma em paralisia e exaustão e quais caminhos reais existem para escapar dessa busca que nunca termina. Perfeccionismo não surge do nada. Ele é aprendido. Muitos estudos em psicologia do desenvolvimento mostram que padrões perfeccionistas estão frequentemente ligados a ambientes onde o afeto era condicional. Ambientes em que errar significava perder aprovação, segurança emocional ou pertencimento. A criança aprende cedo uma equação perigosa. Se eu errar, eu não sou suficiente. Com o tempo, essa lógica deixa de ser consciente. Ela vira um sistema automático de autoproteção. O perfeccionismo, nesse sentido, não é desejo de excelência, é estratégia de sobrevivência emocional. Por isso, pessoas perfeccionistas têm dificuldade em relaxar mesmo quando tudo está bem, sentem culpa ao descansar, associam valor pessoal ao desempenho, vivem com a sensação constante de ainda não é o bastante. O cérebro passa a operar em estado de vigilância contínua. O erro, para o perfeccionista, não é um evento, é uma ameaça identitária. Do ponto de vista neuropsicológico, isso ativa regiões ligadas à dor social e ao medo de exclusão. O cérebro reage ao erro como se fosse um risco real de rejeição. Por isso, o perfeccionismo se ancora fortemente na autoimagem. Não é sobre fazer bem, é sobre não ser visto como falho. Essa lógica cria um conflito interno constante. Você quer agir, mas teme se expor. Quer avançar, mas exige garantias impossíveis. Quer reconhecimento, mas evita o risco de errar. O resultado? Hipervigilância mental. Pensamentos repetitivos, autocobrança excessiva, dificuldade de decidir e necessidade constante de validação interna. A mente nunca descansa porque está sempre tentando evitar um futuro imaginado. Existe um paradoxo cruel no perfeccionismo. Quanto maior a exigência, menor a ação. A psicologia chama isso de paralisia por análise. O cérebro, diante de muitas possibilidades e padrões inalcançáveis, entra em modo de bloqueio. Ele prefere não agir a agir mal. Isso explica por que tantos projetos nunca saem do papel, por que ideias ficam anos na cabeça, por que decisões simples se tornam desgastantes. O perfeccionismo promete controle, mas entrega a imobilidade. E essa imobilidade tem custo emocional. Frustração acumulada, sensação de estagnação, comparação constante, perda de autoconfiança. O indivíduo começa a confundir potencial não realizado com incapacidade. Diferente do estresse comum, o perfeccionismo gera uma exaustão silenciosa. Não vem de excesso de tarefas, mas de excesso de autocontrole. O cérebro passa o dia inteiro monitorando desempenho, imagem, resultados, reações externas. Isso mantém o sistema nervoso em estado de alerta prolongado. Com o tempo, surgem sinais claros: fadiga mental, irritabilidade, perda de prazer, dificuldade de concentração e sensação de nunca chegar. Muitos confundem isso com preguiça ou falta de motivação, mas na verdade é esgotamento psicológico. O perfeccionista não está desmotivado, ele está sobrecarregado por dentro. Filosoficamente, o perfeccionismo cria uma vida sempre adiada. Tudo começa depois que eu melhorar, depois que estiver pronto, depois que for impecável. Essa lógica rouba o presente. Pensadores antigos já alertavam para isso. A tentativa de eliminar o erro elimina também a experiência. Viver exige margem para a falha. Quando o valor pessoal depende de não errar, a vida vira um teste contínuo.
E ninguém aguenta viver sob prova permanente. Sair do perfeccionismo não é relaxar ou pensar positivo, é reprogramar a relação com o erro, o tempo e o valor pessoal. Alguns caminhos consistentes. Separar identidade de desempenho. Você faz coisas, você não é o resultado delas. Redefinir sucesso como processo, não como estado final. Movimento consciente vale mais que resultado impecável. Praticar ação imperfeita deliberada. Agir mesmo com desconforto ensina ao cérebro que errar não mata. Diminuir padrões, não ambição. Ambição saudável cresce. Perfeccionismo sufoca. Aceitar limites humanos. Limite não é fracasso, é realidade biológica. Libertação não significa mediocridade, significa liberar energia mental para o que importa. Quando o perfeccionismo perde força, algo curioso acontece. A criatividade aumenta, a clareza melhora, a ação flui, a ansiedade diminui e o senso de identidade se estabiliza. A pessoa não se torna descuidada, ela se torna presente. E presença, psicologicamente, é um dos maiores preditores de bem-estar. Talvez o perfeccionismo não seja seu maior aliado. Talvez ele seja apenas um medo antigo que aprendeu a se disfarçar de virtude. A pergunta não é como faço para ser perfeito, mas sim o que eu poderia viver se não tivesse tanto medo de errar. Se este conteúdo fez sentido para você, o Mente em Foco existe exatamente para isso, entender a mente humana sem ilusões fáceis. Inscreva-se no canal e continue explorando com profundidade os padrões invisíveis que moldam quem somos.